trecho do Evangelho de Mateus que talvez não faça muito sentido para boa parte de nós. É um texto que trata da tentação de Jesus Cristo pelo diabo. Para alguns a questão é: por que Satanás intentara Jesus Cristo? Qual o sentido disso? Para outros a questão seria: Jesus poderia pecar? Bem, se ele é Deus e não poderia pecar, então podemos considerar isso como uma tentação e não apenas como uma encenação, apenas como se fosse um fingimento, já que Cristo ele era imune ao pecado. Então, será que isso de fato poderia ser considerado uma tentação? Ou não era apenas um diálogo, uma conversa dele com o diabo? E ainda, diante de tudo isso, podemos nos perguntar: para quê? Qual a finalidade, qual o propósito de Jesus Cristo passar pela tentação? E não é passar por uma tentação de um modo aleatório ou algo que não foi previsto, mas como o versículo 1 começa dizendo, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então a ideia aqui é que é uma coisa intencional. E aí surgem algumas perguntas. Então, qual a intenção do Espírito ao levar Cristo para ser tentado? Para que passar por isso? Vamos então fazer a leitura. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. E certamente entenderemos melhor qual é o significado da tentação no ministério de Cristo. Mateus 4, de 1 a 11. Então, o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus, porém, lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Então é um texto bem impactante, apesar de nós já estarmos familiarizados com ele, mas quando nós observamos um diálogo entre o próprio Senhor Jesus e o diabo, nós ficamos um tanto quanto espantados. Qual o propósito? Para que isso? Qual o sentido disso? Talvez alguns já lembrem de um diálogo que houve lá no início, o diálogo entre a mulher e a serpente, onde a serpente também, através do diálogo, estava tentando a mulher. E você percebe que Satanás ele não é muito criativo. A estratégia sempre é misturar a palavra de Deus com a mentira, com o engano, e tentar levar a pessoa a cair no erro. Afinal, isso é a tentação. A tentação, ela é simplesmente uma oferta para nós experimentarmos algo que em si não é pecaminoso, em si não é errado. Pode ser um desejo natural, pode ser até uma necessidade que nós tenhamos. Mas a tentação,
ela procura suprir isso, ela procura resolver isso, oferecendo um caminho errado. Ela é então uma oferta para se satisfazer algo que é natural, algo que é correto, porém, por um caminho que não é o caminho da vontade de Deus, através de um caminho proibido. Você pode pensar em qualquer tipo de pecado. Este pecado, normalmente, ele está ligado a um desejo ou uma necessidade correta, a um desejo ou uma necessidade que não é em si pecaminosa, mas tentar satisfazer desejo ou necessidade do modo errado e não do modo que Deus determinou, isso torna-se pecado. E é assim que nós encontramos aqui esse diálogo. O Senhor Jesus, ele está recebendo ofertas do diabo para algo que em si não seria totalmente errado, mas o meio pelo qual aquilo iria ser obtido, aí sim seria algo errado. Podemos ver como isso começa, como não foi uma coisa por acaso. O versículo 1 começa com uma palavrinha bem conhecida, o então. Então, para a gente, o que é que significa quando você encontra alguém falando a palavra então, ou quando está no texto tem um então? Então está levando para uma conclusão de algo, está apontando para algo que vem em seguida, não é verdade? Você diz, rapaz, eu tropecei e então caí. Eu caí, mas então me levantei. A ideia é como uma continuidade, como o que acontece como resultado daquilo. Esse então, ele está ligando dois eventos na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele está ligando o batismo à tentação. O Evangelho de Marcos, ele usa uma palavra um pouco mais forte. Ele usa a palavra imediatamente, para dar a ideia que logo após o batismo, o Senhor Jesus não perdeu tempo e já foi para o deserto passar por esse outro momento, por essa outra fase preparatória para o seu ministério. Lucas, ele não transparece tanto essa conexão, mas apenas porque ele coloca uma genealogia no meio entre o batismo e a tentação de Cristo, mas ele não perde a linha. E quanto à ordem, a sequência em que Cristo foi tentado, Mateus e Marcos, eles mantêm a ordem, a sequência cronológica, enquanto que Lucas, ele inverte a ordem das duas últimas tentações de Cristo, porque ele tem um propósito. O propósito de Lucas é temático. Ele está então tratando não conforme os eventos foram acontecendo sequencialmente, mas ele quer organizar tudo através de um pensamento sistemático. E ele coloca Jesus sendo levado para Jerusalém. Então ele vai colocar Jesus começando no deserto e terminando, chegando na cidade de Jerusalém, lá no templo. Quando nós olhamos para essa tentação, nós percebemos que ela não é diferente das tentações que nós enfrentamos. Ela não é diferente das tentações que os servos do Senhor lidaram com elas no passado, e não é diferente das tentações que muitos ainda terão que lidar no futuro. Apesar de que as circunstâncias mudam, de que talvez aí as oportunidades ou opções mudam, mas a essência da tentação, ela é a mesma. É tentar oferecer um caminho diferente, um caminho errado, para satisfazer algo que em si pode até não ser errado. E quando nós olhamos a primeira parte dessa tentação, o Senhor Jesus, ele é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. O mesmo Espírito que gerou Jesus Cristo no ventre de Maria, o mesmo Espírito que atestou que Jesus era o Filho de Deus, descendo então em forma corpórea como pomba, é o mesmo Espírito que conduz Jesus ao deserto para que ele passasse por este momento de provação, por esse momento de tentação. O que mostra que isso fazia parte das exigências para que o Messias pudesse então estar provado e aprovado como qualificado para cumprir a sua missão, para cumprir o seu ministério. E o que compete nessa tentação?
Logo de imediato, Satanás ele começa oferecendo algo a Jesus. Mas essa oferta que ele faz a Jesus, ela traz para nós uma coisa bem sutil. O versículo 2 diz que depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O texto não significa que Jesus só teve fome depois de ter jejuado por tanto tempo. A ideia é que, uma vez que ele passou 40 dias e 40 noites sem comer, ele estava com fome. Isso demonstra a humanidade plena de Jesus, não é a divindade. Alguns diriam, mas ele passou todos esses dias sem comer porque ele era divino. Bem, se fosse isso, então fome para ele não seria um problema. Ele foi até o limite do que poderia esperar. E aí a gente já começa a perceber alguns paralelos entre Jesus e Israel. Mateus, ele faz isso com muita frequência. Nós podemos lembrar o deserto. O povo de Israel ficou no deserto sendo provado por quanto tempo? 40 anos. E uma das primeiras questões que o povo reivindicou foi o quê? Comida. Então é interessante que você percebe alguns paralelos, algumas coisas bem interessantes entre comparar aquilo que Israel não conseguiu resistir e aquilo que Cristo é então capaz de resistir. E logo de imediato, a primeira coisa que Satanás coloca na tentação é tentar nos levar a duvidar. Ele começa colocando em xeque que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Ele começa a trabalhar em nosso coração com a nossa insatisfação diante das circunstâncias. Ele começa a mostrar, olha, você está se sujeitando a isso, você poderia ter algo melhor. Olha, você está tendo que passar por isso? Não, tem certeza, você merece uma coisa melhor. Você não merecia estar nessa situação. Tanto que ele começa e ele vai repetir isso nas tentações, dizendo o quê? Se tu és o quê? Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que é que essa tentação subentende? Rapaz, você é filho de Deus, está passando fome. Rapaz, você é filho de Deus e está aqui numa condição como um ser humano, e ainda com um ser humano no deserto, abandonado e faminto. Rapaz, se dê o valor, não se rebaixe a isso não. Tantas pedras aqui, transforma a pedra dessa em pão. Parece uma tentação até aparentemente tranquila. Parece que é uma coisa até, de certa forma, simples. Mas o que está por trás é, Deus não quer o seu melhor. Se Ele quisesse, você sendo filho de Deus, Ele estaria providenciando comida para você. Você não teria que estar correndo atrás da comida, ou tendo que trazer. Ele já tinha mandado alguém trazer comida, ou Ele tinha ali providenciado que você trouxesse comida. Eu tinha dito para você trazer comida. Mas eu estou lhe dando uma ideia que Deus não deu. Eu estou trazendo uma sugestão para você que Deus não está preocupado em trazer. Eu quero que você coma. Eu quero que você tenha suas necessidades e desejos satisfeitos. Eu quero que você experimente pão. E olha essas pedras como são tão parecidas com pão. Transforme em pão e coma. A tentação parece com isso muitas vezes quando se aparece para a gente. Rapaz, até quando você vai passar por isso? Até quando você vai perder isso? Até quando você vai deixar de experimentar isso? Até quando você vai se colocar nessa condição? Experimente uma coisinha que eu estou lhe oferecendo e você vai ter essa necessidade, esse desejo suprido. Mas não vá se deixar levar pensando simplesmente naquilo que vai ser a vontade de Deus para você. Isso não vai lhe trazer nenhum benefício. Nós temos que lembrar que Romanos 12 deixa bem claro que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Quando nós somos tentados de imediato, Satanás ele tenta lançar dúvidas
sobre se a vontade de Deus de fato é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Você está sofrendo, você está sendo privado de algo tão bom. Experimente uma coisa diferente. Experimente um pão. Quando nós olhamos para as nossas situações, para o nosso dia a dia, é com isso que nós lidamos quase sempre. Será que a vontade de Deus é tão boa assim? Quando nós olhamos para o Éden, foi diferente do que Satanás fez com Eva? Deus disse: vocês não comessem da árvore. Aí Eva disse: não, Deus disse que a gente pode comer, só não pode dessa daqui. Por quê? Porque vai morrer? A vontade de Deus não é boa para você, não. Deus está lhe privando de algo. Experimenta essa árvore para você ver como é boa. Você vai comer e não vai morrer. Então a oferta de Satanás é: não creia que o plano de Deus, que o projeto de Deus, que a vontade de Deus é o melhor para a sua vida. Abra mão disso. Faça do seu jeito, ou melhor, faça do meu jeito, e você vai ser feliz, e você vai ter um contentamento instantâneo, e você vai ter um prazer imediato, e você vai ter uma sensação de satisfação. Essa é a oferta de Satanás. Mas o que nos impressiona é o modo como Jesus responde a Satanás. Versículo 4, Jesus responde dizendo o quê? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Cristo diz que não é o pão que vai satisfazer o ser humano, não é a comida que justifica a existência humana, não é só disso que o homem vive, mas é de quê? De tudo aquilo que procede da boca de Deus. E Jesus está citando o Antigo Testamento. De um modo mais específico, ele está citando o que do Antigo Testamento? Qual livro? Deuteronômio. E qual capítulo de Deuteronômio ele cita? 8. Deuteronômio capítulo 8. É interessante o contexto que Jesus cita. Ele não tira um versículo do contexto como se fosse uma máxima, como vocês já devem ter visto aquelas caixinhas de promessa, já viram? Que ela é como se fosse o horóscopo do cristão. Você bota um bocado de versículo, aí você tira um, que é o versículo de Deus para o seu dia hoje. Vamos ver o que é que a palavra de Deus tem para você. Aí você tira, aí essa é a promessa de Deus para a sua vida. Então ela é como se fosse um horóscopo cristão, uma superstição de que tem um versículo para hoje. Vem aqui, esqueça o contexto, ignora o que está se passando. Então esse versículo vai ser o que Deus está falando para você agora. Cristo não faz isso. Ele pega um texto que trata justamente disso. Deixa aberto aqui em Mateus, mas vamos rapidamente lá em Deuteronômio capítulo 8, para entendermos melhor o contexto do qual Cristo está citando. Deuteronômio 8, versículos de 1 a 3. Tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhe ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento a seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então olha o texto que Cristo cita, e ele não vai procurar uma Bíblia para pesquisar, ele não vai olhar no celular na internet e está com isso gravado no coração. Ele cita um texto de Deuteronômio que trata do período que Israel passou 40 anos no deserto, sendo provado,
E ele já lembra que a primeira provação do povo de Israel no deserto foi o quê? Fome. Para ver se eles, por causa da comida, que é a necessidade básica do ser humano, eles iriam desobedecer a palavra de Deus. Então o que é mais importante? A comida ou a palavra de Deus? O que é mais importante? É estar com o estômago cheio ou obedecer a palavra de Deus? Então essa foi a primeira prova para o povo de Israel. E Jesus está entendendo exatamente que a estratégia de Satanás é tentar com que ele caia justamente nisso. Você está com fome. Então agora está na hora de você abrir seus olhos, abrir a boca e encher o seu estômago. Mas ele cita um texto que vai justamente tratar dessa questão. Isso nos lembra, irmãos, o que o Salmo 119 diz, a partir do versículo 9, que o modo que nós podemos manter puro o nosso caminho é não parando de observar a palavra de Deus. Não é só decorar, não é só estudar, não é só conhecer, mas é nos apegarmos com ela, é procurarmos estar com ela escondida, versículo 11 do Salmo 119, no coração, para não pecar. Então, a única coisa que nós temos, com a qual nós podemos nos apegar quando a tentação vier, é combater a tentação com a palavra de Deus. Foi justamente isso que Cristo fez. Ele então combate a dúvida com a certeza. Ele combate o relativismo que Satanás está oferecendo com valores absolutos. E ele mostra, olha, eu não estou aqui aleatório, eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui sendo provado, como o povo de Israel foi provado no deserto. Mas diferente deles, eu não vou cair nessa conversa, porque eu sei muito bem que não é o pão que vai resolver o meu problema, mas é obedecer a palavra do Senhor. Será que é assim que nós conseguimos lutar contra as tentações? Será que nós nos apegamos à palavra do Senhor? Ou será que nós deixamos que as circunstâncias nos façam deixar a palavra de lado para seguirmos então o nosso coração? Sempre que nós caímos no pecado é isso. É quando nós deixamos de meditar na palavra do Senhor dia e noite para andarmos segundo o caminho do nosso coração. E o nosso coração ele é enganoso, o nosso coração ele é corrupto. E nós somos vítimas do nosso coração. Portanto, só guardando a palavra no coração que nós conseguiremos vencer as tentações. E a primeira tentação é uma tentação de dúvida. Satanás não coloca em dúvida que Jesus é o Filho de Deus. Quando a gente vê essa expressão, se tu és o Filho de Deus, no português, é como se ele tivesse, não sei se você é, mas se você for. Só que no grego, aqui é uma condicional grega de primeira classe. O que quer dizer? É uma condicional que expressa a certeza de um fato. Ela expressa, seria traduzido bem mais claro se fosse traduzido assim: uma vez que você é o Filho de Deus, ou visto que você é o Filho de Deus, então, a ideia que Satanás está lançando, questionando, não é se ele é Filho de Deus ou não, mas é o que ele, como Filho de Deus, está se sujeitando. Mas que pai é esse que deixa você passar por isso? Na adolescência, na infância, algum colega já fez isso? Mas meu pai e minha mãe não é assim, não. Que pai é seu? Pois lá em casa é diferente. Lá em casa a gente faz isso, lá em casa a gente não tem hora para isso, lá em casa. E muitas vezes é o que Satanás vai fazer. E você percebe pela própria estratégia de Satanás que Satanás não é uma força, não é uma energia, não é simplesmente uma ideia, é um ser pessoal, é um anjo caído, e é um ser pessoal que lida com outros seres pessoais e que tenta nos enganar, que coloca uma atitude de rebelião contra Deus e lidera um sistema pecaminoso em rebelião contra Deus. E é isso que nós enxergamos aqui na tentação de Cristo. Mas além de tentar lançar a dúvida de que a vontade do Senhor é boa, de que Deus se preocupa de nós, de que Deus está cuidando de nós, Satanás ele vai nos desafiar. Ele começa a desafiar o nosso coração e a nos levar a desafiar a Deus, a colocar Deus contra a parede, a tentar ver quem é que realmente está no controle da situação. A partir do versículo 5, depois de Jesus ter respondido o diabo usando a palavra do Senhor, o diabo só
incorporou isso na nova estratégia dele. E o diabo faz o quê? Versículo 5: o leva para Jerusalém, coloca lá no pináculo do templo, no lugar mais alto do templo, e aí diz para Jesus o seguinte: uma vez que você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, então faça o seguinte, se jogue daqui para baixo. Por quê? Afinal, o que está escrito? Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Satanás está citando o quê? O salmo que muita gente deixa aberto na estante, não é? Que salmo é? 91. E aí ele deixa aquele salmo, gente deixa o salmo aberto como se fosse proteger a casa, como se fosse, o Senhor está cuidando e tudo. E Satanás está usando do mesmo jeito que alguns usam, como se fosse um amuleto. Ele está dizendo: olha, você faz o seguinte, se jogue daqui e os anjos vão segurar. Deus não disse que não vai deixar nada de mal acontecer com você. Imagine você chegar em Jerusalém com os anjos lhe segurando. Aí você vai ser bem recebida, você vai ser bem quisto pelo povo. Quem é que não quer um Deus desse? O que ele está querendo agora levar Jesus a fazer é desafiar a boa mão de Deus. Será que Deus está tão preocupado com você que não vai deixar você se machucar, mesmo que você pule daqui de cima? Será que Deus está cuidando da sua vida, que mesmo que você se precipite de um lugar tão alto, Ele é capaz de segurar você? Desafie Ele, prove Ele para ver se Ele é tão bom assim. Verifique, bote Ele contra a parede, bote Ele no banco dos réus e faça um julgamento para ver se Ele se encaixa no padrão de Deus que você quer para a sua vida. Então você volta lá e você fica avaliando: mas se for assim Deus é injusto, mas se for assim Deus é cruel, mas se for assim eu não quero esse Deus, eu não quero Deus. Coloque Deus no banco dos réus. Diga assim: Senhor, eu vou me jogar daqui, e o Senhor tem a obrigação de me defender. Se fosse contextualizar com os movimentos não evangélicos que tem por aí, seria: Senhor, eu determino, eu repreendo qualquer enfermidade, e se o Senhor não cumprir, eu rasgo a tua palavra. E o Senhor tem a obrigação de me proteger. Parece absurdo eu falando, mas tem pessoas que falam assim. E é isso que Satanás está querendo oferecer para Jesus. Só que você percebe que ele está fazendo o que agora? Está na Bíblia. Você não valoriza a Bíblia? Você não crê na Bíblia? Você não segue a Bíblia? Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? Aos seus anjos vai dar ordem ao seu respeito. Pula. Só que Satanás, ele omite a parte principal do versículo. É pelo caminho. É quando você estiver seguindo no caminho, seguindo na obediência ao Senhor, indo dentro do propósito do Senhor, Deus não vai deixar que nada lhe impeça de cumprir o propósito. Ele vai lhe proteger, Ele vai lhe guardar. Não é no sentido de você provar a Deus, desafiar o poder de Deus. Eu quero ver, se Deus mandar um raio, eu sei que ele existe. Eu quero ver, se Deus fizer isso, então eu aceito. Enquanto Deus não me der aquilo, não me der aquilo outro, então eu não vou entregar meu dízimo. Enquanto eu não fizer isso, nem fizer aquilo outro, eu não vou receber Jesus como meu Salvador. Começa a desafiar Deus. Essa não é uma estratégia nova. É uma estratégia de Satanás desde muito tempo. A mulher de Ló não foi diferente. A mulher de Jó não foi diferente, não é? Que Deus é esse? Amaldiçoa esse Deus e morre. Até que ponto nós estamos dispostos a nos submeter à vontade de Deus e não à nossa? Basicamente é isso que a tentação ela traz à tona. Será que nós estamos satisfeitos com a vontade de Deus ou dá vontade da gente desafiá-lo? Peraí, deixa eu testar aqui o limite do Senhor, o limite da paciência do Senhor, o limite do poder do Senhor, o limite da misericórdia do Senhor. Deixa eu desafiar aqui, vamos pegar a queda de braço para ver, no final das contas, quem é que eu mando, quem é que manda, quem é que domina a minha vida. Cada um tem o seu pecado, esse aqui é o meu.
tem nada demais. Todo mundo erra, por que estão querendo me corrigir? Todo mundo falta as coisas, por que eu não posso faltar? Nem todo mundo é a Bíblia, por que eu tenho que ler? Todo mundo tem um pecado de estimação, por que eu não posso ter o meu pecadinho guardado lá? Que não faz mal a ninguém. Todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer aquilo? Tem gente que faz coisa pior do que o que eu faço e que eu não posso fazer. Nem todo mundo fala a verdade, por que eu não posso soltar uma mentirinha branca quando não prejudica as pessoas? Não, para fazer negócio, se eu for ser honesto, nunca vou ter lucro. Né? Tem que dar um jeitinho para poder conseguir sair bem. E você vai desafiando o Senhor. Basicamente essa a segunda estratégia de Satanás. Mas Jesus responde com a palavra contextualizada. Ele responde citando novamente Deuteronômio capítulo 6. Lembra do capítulo 6 de Deuteronômio? Aquele texto que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o teu Deus de todo o teu coração. É um texto que enfatiza a unidade de Deus e a necessidade que se deve ter de concentrar suas atenções em Deus. Mas é interessante que no versículo 16 ele diz o quê? Qualquer um pode ler. Deuteronômio 6 e 16. Não deixarás o Senhor teu Deus confessar em massacre. Já tem o exemplo negativo de Israel que fraquejou nisso em tentar a Deus, em desafiar a Deus. E Moisés, quando está repetindo a lei de Deuteronômio, olha, não façam como eles fizeram. Aí quando Cristo é tentado nessa área, ele diz o que? Olha, dentro do contexto da palavra de Deus vai dizer: não coloque o Senhor à prova, não tente o Senhor. Já fizeram isso e se deram muito mal. Então ele rebate a tentação do diabo com a palavra de Deus. Se nós precisarmos argumentar com o diabo, não você chegar em casa e vai ver o diabo na sua frente, daquela forma que é colocado, com chifres, com aquela cauda, com um tridente, mas quando ele enviar um mensageiro para lhe fazer pecar, se depender dos versículos bíblicos que você tem na ponta da língua para citar para ele, você vai ser vitorioso ou vai ser derrotado? Em quais áreas você está preparado para refutar o seu coração com a palavra de Deus? Não precisa você saber a referência, mas saber o que a palavra diz sobre aquilo, o que é o certo e o que é o errado. Porque a tentação começa quando nós nem sabemos o que é o certo para nossa vida, e a gente se deixa ser enganado e começa a desafiar Deus em coisas que Ele já deixou bem claro que não aceita ser desafiado. E por último, Satanás então tenta o Senhor Jesus em uma última estratégia, que é levar a diminuir os esforços, a encurtar o caminho, a pegar atalhos na vida. Em outras palavras, é dar um jeitinho. Rapaz, você veio ao mundo para quê? Qual é a sua preocupação? A sua preocupação não é em trazer o reino, não é isso que João Batista está pregando? É chegar do quê? O reino. Você não está preocupado com as pessoas, com as almas das pessoas? Pois venha cá, vamos aqui para um monte, e aí vamos dar uma olhada aqui nos reinos do mundo. Está vendo isso aí, ó? Todas essas almas e desses homens estão em minhas mãos. Eu sou o Deus deles, eles me servem. Mas se você está preocupado com eles, você quer que eu abra mão de todos esses reinos do mundo, que eu entregue todos esses reinos do mundo em suas mãos? Então eu estou disposto a fazer isso. A gente negocia. Você só precisa fazer uma coisa em troca. Versículo 9: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Esse desejo de Jesus de ter todos esses reinos em suas mãos é um desejo lícito? É um desejo correto ou não? O que vocês acham? É o desejo de Deus que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Sim ou não? Então é um desejo de Deus? Cristo desejaria ter esses reinos em suas mãos? Sim ou não?
Sim, claro. É um desejo lícito, é um desejo correto. Então o que tem de mais? O preço que Satanás está cobrando para abrir mão desses reinos. Qual é o preço? Me adore. Você não precisa ir para a cruz. Você não precisa passar por tudo isso como Deus tem colocado para você. Se passar aqui 3 anos sendo injustiçado, perseguido, maltratado e depois ainda ser crucificado como um bandido, rapaz, esqueça. Você não vai precisar passar por isso não. Se ajoelhe diante de mim e eu transfiro todas essas almas aqui para você. Eu abro mão, eu deixo de cegar o entendimento desses incrédulos. Você não vai precisar passar por isso não. Esse não é o caminho correto. Satanás está oferecendo um caminho errado para Jesus. Jesus, para salvar os homens, o caminho correto era o caminho mais longo. Era o caminho de passar 3 anos realizando milagres, ensinando, sendo perseguido, com as multidões, fazendo sinais. Depois, ser julgado, ser crucificado, ser morto, passar 3 dias, ressuscitar. Esse era o caminho. Satanás oferece um atalho. Que besteira. Se ajoelha só aqui, só tem nós dois aqui no monte. Se ajoelha aqui, eu te dou todos os reinos e a gente pega o que está fechado. A máxima que Satanás está trazendo para Jesus é: o fim justifica os meios. Um resultado desse, de tantas almas, de tantos reinos, o esplendor desses reinos, justifica você se ajoelhar diante de mim. Não fique aí fechado, com a mente quadrada, querendo seguir esses passos que o Pai planejou para você, que você vai estar agoniando no jardim. Não precisa disso não. Eu tenho um caminho bem mais simples aqui. Pule essas etapas. Você não precisa passar por todas elas. Não vá pelo caminho mais difícil. Interessante que essa estratégia de Satanás ela mantém durante o ministério de Cristo. Vocês lembram quando Cristo anuncia para os discípulos, a primeira vez que ele anuncia que vai ser morto, o que é que Pedro diz a ele? Senhor, que coisa, que conversa é essa? Deus não vai deixar isso acontecer com o Senhor, não, isso aí não vai acontecer com o Senhor, não. Cristo diz o que para Pedro? Arreda Satanás. A tentação é a mesma. Não passe por isso não. Pega um atalho. Tem um caminho mais curto para o sucesso. Tem um caminho mais simples para o lucro. Tem um caminho mais agradável para o prazer. Tem um caminho mais simples para você viver sua vida. Para que você está se enfadando, servindo a Deus, se colocando dentro do padrão que Deus colocou para a sua vida? Não. O que importa é o coração. O que importa é o fruto. Não o meio como você vai chegar lá. Então faça o que você pode, mas também viva a sua vida, desfrute. Não é ser aqueles crentes que não aproveitam os seus dias, seu tempo. É tudo tempo só negócio de igreja, negócio de estar sendo diferente. Vai vir aí um parque, vai ter um quebra-queixo gostoso, vai ter um parquezinho para levar as crianças, vai ter tanta coisa interessante aí chegando, e tem tanta coisa prazerosa no mundo que vocês estão perdendo com esse negócio de igreja. Tem tanto lazer que vocês poderiam estar aproveitando ao invés de estarem servindo a Deus. Tem tantos entretenimentos mais agradáveis do que estar no culto, adorando a Deus, todo mundo sentado por quase 2 horas. Tem tanta coisa mais interessante para você fazer do que estar seguindo um padrão tão antigo como a Bíblia. 2000 anos atrás, mas o tempo mudou, as coisas mudaram. Mude sua mente, deixe de ser quadrado. Se você quer ser cristão, tudo bem, mas seja um cristão progressista. Não seja mais fundamentalista. Reveja sua posição sobre aborto, ideologia de gênero, filosofia política e tantas outras coisas. Mude sua mente. O tempo é outro, geração é outra.
então não vai querer viver como o povo vivia antigamente. Observamos que essa é a estratégia de Satanás. Pegue um atalho. O que importa é o fim, não o meio pelo qual você vai alcançar. Você não... O prazer, ou saciar a fome, ou fazer alguma coisa, não é uma coisa boa? Então o que importa é se isso é bom, não como você vai conseguir fazer isso que é bom. Em qual das tentações nós somos vítimas mais fáceis de Satanás? Ou será que tem como separar essas três? Como é que Jesus responde a essa última tentação? De modo bem simples. Ele simplesmente diz: retira-te, Satanás. Versículo 10. Pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Ele cita novamente Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20. Será que nós temos toda essa atenção? Estamos com o nosso coração tão antenado, plugado na palavra do Senhor, a ponto de termos a sensibilidade para saber como combater a tentação, como fugir da tentação e como evitá-la? Jesus conseguiu. Isso não quer dizer que nós sempre iremos conseguir. Nós caímos constantemente em pecados. Mas uma coisa é cair uma vez ou outra no pecado, vencer o pecado e se levantar. Outra coisa é cruzar os braços e dizer: não, todo mundo peca, então todo mundo é pecador. Então eu vou aceitar a minha condição de pecador, eu vou viver como pecador. O Senhor Jesus é um exemplo de dedicação, é um exemplo de santidade, é um exemplo de como você deve reagir ao inimigo, ao adversário, quais devem ser as armas. E a arma, olhando para a armadura de Deus, a única arma de ataque que o soldado romano tinha, qual era? A espada do Espírito, que é o quê? Palavra de Deus. Então, se a nossa mente e o nosso coração estão cheios da palavra, é isso que vai transbordar na nossa boca, porque a boca fala do que está cheio. Mas se nós temos alimentado nossa mente e nosso coração com coisas deste mundo, é isso que vai fluir, é isso que vai transbordar, é isso que vai dirigir e controlar toda a nossa vida. No final das contas, a tentação ela só vai expor o nosso coração. Ela só vai mostrar o que nós queremos de fato, ou como nós queremos. A tentação ela pode ser uma grande oportunidade de aprendizado. No caso do Senhor Jesus foi. Hebreus 5 e 8 vai dizer que Jesus fez o quê? Aprendeu a obediência através das coisas que sofreu, entre elas a tentação. Então Jesus ele sempre foi perfeito, mas ele aprendeu a obedecer quando teve a tentação, quando teve a provação. Então nós podemos aprender, seja quando caímos, a não cair mais, ou seja, aprender a não cair quando a tentação vier. O problema não é ter a tentação, o problema é não perceber a tentação, é não lutar contra a tentação, ou simplesmente aceitar o que a tentação tem para oferecer. Resumindo, a tentação trabalha com a insatisfação. Se você está insatisfeito com a circunstância, com o momento, com o que você tem, e só olha para o que você gostaria de ter, para o que os outros têm, para o que os outros experimentam, então você vai estar facilmente sendo seduzido pela tentação de experimentar uma coisa diferente, de experimentar uma coisa errada para satisfazer. Se o relacionamento conjugal não está bom, então abandone e viva sozinho. Afinal, tem um ditado que diz o quê? Melhor só que mal acompanhado. Então, para que você se sujeitar a uma coisa dessa? Porque Deus odeia o... mas eu tenho isso e aquilo na minha vida. Não importa. Só existem alguns motivos bíblicos para o divórcio. A minha empresa está falindo. Se eu não conseguir aí sonegar impostos ou superfaturar algumas coisas, outras eu não vou conseguir ter lucro. Então eu tenho que dar um jeitinho. Afinal, todo mundo faz isso. Não é assim que você vai conseguir obter êxito e felicidade.
essa prova está muito difícil. E o colega que está aqui na frente sabe tudo. Eu só levantar um pouquinho a cabeça e ver como foi que ele marcou aquela questão. Só uma questãozinha aqui de nada. Ou ao contrário, você estudou e coitado, vai ficar de recuperação. Você tem ali só ajudado na questão, você está ajudando a pessoa. Certo? Desonestidade. Isso vale para qualquer área da nossa vida. Eu dei 2 exemplos, porque talvez para os casados, qualquer conflito conjugal que tem, passa pela possibilidade de, será que é melhor viver sozinho? Por que eu fui fazer essa besteira? Ou para quem é solteiro e está estudando, deixa eu dar um jeitinho de eu pular aqui na frente, queimar uma etapa aqui. Mas não vale a pena seguir pelo caminho errado, pelo caminho que não é o caminho do Senhor. Em Cristo, nós temos ricamente o exemplo de como vencer a tentação. E o versículo 11 diz o quê? Então, o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Será que nós estamos dispostos a nos sujeitar a Deus para resistirmos ao diabo? E só assim ele o quê? Fugirá de nós. Ou será que nós queremos brincar com o diabo? Eu sei o meu limite, eu sei até onde eu aguento isso e cair no pecado, eu conheço. E aí quando perceber que não, você já está mais para lá do que para cá. Então abra o olho. A tentação, ela envolve 3 áreas da nossa vida. Tanto quando olhamos para o Éden, olhamos para Cristo, olhamos para Davi, olhamos para a 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 15, envolve 3 áreas: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Essas são as 3 áreas nas quais Satanás tentou a Eva. Olha como a árvore é boa para se comer, olha como ela é agradável aos olhos, e vai lhe dar muito entendimento. Mas tudo isso não passa de uma ilusão, não passa de um engano. É como um vapor, não tem substância, não vai trazer efeito duradouro. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece. A flor murcha, cai, mas a palavra do Senhor não. Ela é eterna e vale a pena obedecer. Que o Senhor nos abençoe.